Você daria uma chance a alguém com um segredo? Você já se sentiu julgado por ser puro, por ainda esperar pelo amor certo? E se você tivesse tudo, dinheiro, poder, beleza, mas fosse rejeitado apenas por ter um coração limpo? Foi isso que aconteceu com ele. Rejeitado por 7 mulheres, mas a 8ª, a mais improvável de todas, olhou nos olhos dele e viu o que ninguém via. Comente. Você daria uma chance a alguém que nunca foi amado de verdade? Curta se acredita que o amor de verdade começa pela alma. Inscreva-se. Aqui. Toda semana, histórias que tocam fundo. Compartilhe com quem já sentiu que nunca seria suficiente. O aroma forte de uísque escocês impregnava o ar do escritório panorâmico no último andar do edifício corporativo. Miguel Antunes Salazar ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava a cidade de São Paulo se estender infinitamente através das janelas de vidro temperado. Aos 39 anos, ele comandava um império financeiro avaliado em bilhões, mas naquela tarde de sexta-feira sentia-se menor que qualquer mendigo nas ruas lá embaixo. Senhor Salazar, a senhora Fernanda Moreira chegou, anunciou sua secretária através do interfone, a voz ecoando no ambiente luxuoso decorado com móveis de mogno e obras de arte contemporâneas. Miguel respirou fundo, inalando o perfume amadeirado que sua mãe havia escolhido para ele anos atrás. Cada encontro era uma nova esperança, uma nova possibilidade de finalmente encontrar alguém que o compreendesse além dos números em sua conta bancária. Fernanda era advogada corporativa, formada em Harvard, com currículo impecável e beleza que fazia homens virarem o pescoço nas ruas. "Pode mandar entrar", respondeu, alisando os cabelos escuros que começavam a apresentar fios prateados nas têmporas. Fernanda entrou com passos firmes, o salto alto de seus sapatos Louboutin ecoando no piso de mármore. Usava um vestido preto justo que realçava suas curvas perfeitas, e seus olhos verdes brilhavam com a confiança de quem estava acostumada a conseguir tudo o que desejava na vida. "Miguel, que escritório incrível", ela disse, aproximando-se da mesa executiva. "A vista é de tirar o fôlego." "Obrigado, Fernanda. Você está linda hoje", ele respondeu, levantando-se para puxar a cadeira para ela. O perfume floral dela se misturou com o aroma do couro dos móveis, criando uma atmosfera que deveria ser romântica, mas que o deixava inexplicavelmente nervoso. Durante o jantar no restaurante mais exclusivo da cidade, tudo parecia perfeito. Fernanda ria de suas piadas, tocava seu braço de forma sugestiva e seus olhos transmitiam um interesse genuíno. As velas sobre a mesa projetavam sombras dançantes em seus rostos, enquanto o sommelier servia o vinho francês mais caro da carta. "Você é exatamente o tipo de homem que eu sempre procurei", ela sussurrou, inclinando-se sobre a mesa. "Bem-sucedido, elegante, misterioso. Aposto que tem muitas histórias interessantes para contar." Miguel sentiu o estômago se contrair. Era sempre nesse momento que tudo desmoronava. "Na verdade, Fernanda, eu sou uma pessoa bem reservada. Prefiro ouvir do que falar sobre mim mesmo. Mas isso me deixa ainda mais curiosa", ela insistiu, seus dedos brincando com a borda da taça de cristal. "Um homem como você, com toda essa experiência de vida..." A palavra experiência ecoou em sua mente como um alarme. Miguel tomou um gole generoso do vinho, sentindo o líquido queimar sua garganta. "Fernanda, tem algo que preciso te contar. Algo importante." Ela se aproximou ainda mais, os olhos brilhando de expectativa. "Pode falar, Miguel. Entre nós não pode haver segredos. Bem, eu nunca..." As palavras pareciam presas em sua garganta, como se fossem pedras afiadas. "Eu sou virgem." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda piscou várias vezes, como se tentasse processar o que havia escutado. Seu sorriso sedutor
desapareceu lentamente, substituído por uma expressão de incredulidade. Você está brincando comigo, né? Ela disse, soltando uma risada nervosa. Um homem como você, com 39 anos, virgem? Isso é impossível. Não estou brincando, Miguel respondeu, sua voz quase um sussurro. Sempre acreditei que deveria esperar pela pessoa certa, pela mulher que eu amasse de verdade. Fernanda recostou-se na cadeira, o olhar se tornando frio como gelo. Miguel, isso é muito estranho. Um CEO bilionário, bonito, bem-sucedido. Que tipo de problema você tem? Problema? A palavra saiu como um soco no estômago. Fernanda, eu não tenho problema algum. Apenas fiz uma escolha. Uma escolha? Ela balançou a cabeça, os cabelos loiros ondulando ao redor do rosto. Miguel, homens da sua idade e posição social já viveram, já experimentaram tudo. Como você pode liderar uma empresa se nunca nem se entregou completamente para alguém? Isso mostra uma imaturidade emocional grave. Cada palavra era como uma lâmina cortando sua alma. Miguel sentiu o peito apertar, a respiração ficar pesada. Fernanda, por favor, tente entender. Entender o quê? Ela interrompeu, a voz subindo um tom. Que você é um homem de quase 40 anos que vive como um adolescente? Desculpa, Miguel, mas isso é um red flag gigantesco. Eu procuro um homem, não um menino. Ela se levantou abruptamente, pegando a bolsa Hermès da mesa. Foi um prazer te conhecer, mas acho que não temos nada em comum. Boa sorte encontrando alguém que aceite essa sua peculiaridade. Miguel ficou ali, sentado sozinho entre as velas que continuavam queimando, observando Fernanda desaparecer entre as mesas do restaurante. O murmurar dos outros clientes parecia amplificado, como se todos soubessem do que havia acontecido, como se todos estivessem julgando sua inadequação. O garçom se aproximou discretamente. Senhor, gostaria de mais alguma coisa? Apenas a conta, Miguel respondeu, a voz saindo rouca. Durante o trajeto de volta para casa, no banco traseiro de sua Mercedes, ele observou as luzes da cidade através da janela escurecida. Cada prédio, cada rua, cada pessoa caminhando nas calçadas parecia pertencer a um mundo ao qual ele nunca conseguiria se integrar completamente. Um mundo onde sua pureza era vista como defeito, onde sua espera pelo amor verdadeiro era motivo de escárnio. Fernanda havia sido a sétima, 7 mulheres que o haviam rejeitado pelo mesmo motivo. 7 mulheres que viram em sua virgindade não uma virtude, mas uma falha de caráter imperdoável. Cada rejeição havia deixado uma cicatriz mais profunda. Cada não havia corroído um pouco mais sua autoestima. Ao chegar no edifício residencial onde morava, Miguel cumprimentou o porteiro com um aceno mecânico e subiu para seu apartamento no cobertura. O lar que deveria ser seu refúgio agora parecia um mausoléu de solidão. Móveis caros, quadros valiosos, uma adega com os melhores vinhos do mundo. Tudo vazio de significado, tudo ecoando sua incapacidade de encontrar alguém que o amasse pelo que realmente era. Serviu-se de um whisky single malt e saiu para a varanda. A brisa noturna trouxe o aroma da chuva que se aproximava, misturado com os cheiros urbanos de uma metrópole que nunca dormia. Lá embaixo, casais caminhavam de mãos dadas, famílias voltavam de jantares, pessoas vivendo suas vidas plenas, enquanto ele permanecia isolado em sua torre de marfim. Por dentro, algo havia se quebrado naquela noite. Uma parte dele que ainda acreditava no amor, que ainda tinha a esperança de encontrar alguém especial, havia rachado como cristal fino caindo no chão. Talvez fosse hora de aceitar que estava destinado à solidão, que sua escolha de esperar pelo amor verdadeiro havia sido o maior erro de sua vida. A manhã chegou com o barulho inconfundível de móveis sendo arrastados no corredor.
Miguel despertou sobressaltado, o corpo dolorido por ter dormido na poltrona da varanda após horas observando a cidade silenciosa. O uísque havia deixado um gosto amargo em sua boca, e a luz dourada do sol nascente machucava seus olhos inchados de cansaço. O som persistia. Vozes abafadas, passos pesados, o ranger de caixas de papelão sendo empilhadas. Alguém estava se mudando para o apartamento ao lado, o único no andar que havia permanecido vazio durante os últimos 2 anos. Miguel esfregou as têmporas, tentando afastar a dor de cabeça latejante, quando uma voz feminina ecoou pelo corredor, doce como mel silvestre derramado sobre pão quente. Por favor, cuidado com essa caixa, tem as louças da minha avó. A voz carregava uma preocupação terna, completamente diferente do tom frio e calculista que ele estava acostumado a ouvir nas mulheres de seu círculo social. Curioso apesar do estado deplorável, Miguel se aproximou da porta e espichou pelo olho mágico. Uma mulher jovem, aparentando 20 e poucos anos, supervisionava os carregadores com um bebê no colo. Seus cabelos castanhos caíam em ondas naturais pelos ombros, e ela usava um vestido simples de algodão azul que dançava suavemente ao redor de suas pernas. Não havia joias chamativas, saltos altos ou maquiagem elaborada. Apenas uma beleza genuína que irradiava calor humano. Mãe, mãe! Um garotinho de aproximadamente 3 anos apareceu correndo pelo corredor, seus tênis pequenos fazendo barulho no piso de granito. Ele se agarrou à saia da mulher, escondendo o rosto tímido, quando um dos carregadores sorriu para ele. Calma, Pedro, logo vamos estar em casa, ela disse, acariciando os cabelos loiros do menino com a mão livre. Sua voz tinha aquela qualidade reconfortante que fazia Miguel lembrar de sua própria mãe lendo histórias para ele antes de dormir há décadas. O bebê em seus braços começou a choramingar, e ela imediatamente começou a balançá-lo suavemente, cantarolando uma melodia baixinha. Miguel não conseguia ouvir as palavras, mas a melodia penetrava através da porta de madeira maciça como um bálsamo para sua alma ferida. Havia algo hipnotizante na forma como ela se movia, como se cada gesto fosse coreografado pela própria natureza. 1 hora depois, quando o último carregador havia partido e o corredor finalmente silenciou, Miguel decidiu tomar um banho e se vestir adequadamente. A água quente cascateou sobre seus ombros tensos, levando embora parte da amargura da noite anterior. Escolheu um terno casual de linho bege, dispensando a gravata, e borrifou apenas uma leve quantidade de seu cologne francês, o suficiente para sentir-se apresentável sem parecer excessivo. Ao sair do apartamento, o destino pareceu conspirar a seu favor. A porta do elevador se abriu exatamente quando ele se aproximou, e lá estava ela, a nova vizinha, segurando o garotinho pela mão enquanto carregava uma sacola de supermercado que parecia pesada demais para seus braços delicados. Com licença, ela disse, dando um passo para o lado para permitir que ele entrasse. Seus olhos encontraram os dele por um instante. Olhos cor de mel, com pequenas manchinhas douradas que brilhavam como estrelas em uma noite de verão. Por favor, entre você primeiro. Miguel respondeu, gesticulando galantemente. O perfume sutil dela o envolveu, uma mistura de baunilha e flores frescas que não saiu de nenhum frasco caro, mas que cheirava como se fosse sua própria essência natural. Ela sorriu, e aquele sorriso foi como o sol nascendo após a tempestade mais sombria. Obrigada. Você mora aqui há muito tempo? Eu sou Isabela, e este é meu filho Pedro. Miguel, ele respondeu, estendendo a mão. Quando ela a tocou para cumprimentá-lo, sua pele era macia como cetim, mas com pequenas calosidades que denunciavam o trabalho honesto. Moro aqui há 5 anos. Seja bem-vinda ao prédio. Nossa, você parece um ator de novela, ela disse, soltando uma risadinha genuína que ecoou pelas paredes do elevador como música. Pedro, olha que vizinho elegante nós temos.
O garotinho a observou por trás das pernas da mãe, seus olhos grandes e curiosos, examinando Miguel com a franqueza das crianças. Ele é muito alto, mamãe, sussurrou, fazendo Isabela rir novamente. É verdade, ele é bem alto, ela concordou, olhando para Miguel com uma admiração desprovida de interesse material. Não havia cálculo em seus olhos, nenhuma avaliação do valor de seu terno ou relógio. Ela o olhava como se estivesse vendo um ser humano, não um símbolo de status. E vocês vieram de onde? Miguel perguntou, surpreso por se sentir genuinamente interessado na resposta. Geralmente, conversas casuais o entediavam, mas havia algo na presença dela que o fazia querer prolongar aquele momento. Do interior, de uma cidadezinha perto de Campinas. Conseguiu um emprego como professora de literatura numa escola aqui perto, ela explicou, ajustando a sacola no braço. Foi difícil tomar a decisão de me mudar com as crianças, mas às vezes precisamos ser corajosos, né? Crianças? Miguel perguntou, notando que ela havia usado o plural. Tenho uma bebê também, a Sofia. Ela está dormindo lá em casa. 3 anos e 8 meses, minha dupla dinâmica. Ela riu, mas Miguel percebeu uma sombra de cansaço em seus olhos. Ser mãe solo não devia ser fácil, especialmente numa cidade grande e desconhecida. O elevador chegou ao térreo com um suave ding, e as portas se abriram, revelando o lobby luxuoso do prédio. Miguel notou como os olhos de Isabela se arregalaram ligeiramente ao ver os lustres de cristal e o piso de mármore importado. É aqui que você mora? Pedro perguntou impressionado. Parece um castelo. Pedro, não seja inconveniente. Isabela o repreendeu suavemente, mas Miguel acenou com a mão. Não se preocupe. Ele tem razão. É meio exagerado mesmo, Miguel admitiu, percebendo pela primeira vez como aquele ambiente podia parecer intimidador para alguém de fora. Às vezes, eu mesmo me sinto perdido em tanto luxo. Isabela o olhou com curiosidade, como se tivesse percebido algo em sua voz que poucos notavam. Você não parece o tipo de pessoa que se impressiona facilmente com coisas materiais, ela observou, demonstrando uma percepção que o surpreendeu. Eles caminharam juntos até a porta do prédio, onde o porteiro cumprimentou Miguel com a deferência habitual e acenou amigavelmente para Isabela e Pedro. O sol da manhã estava quente na pele e o movimento da Avenida Paulista criava uma sinfonia urbana familiar. Para onde vocês vão? Miguel perguntou, notando que Isabela olhava em volta como se estivesse tentando se orientar. Preciso encontrar uma farmácia. A Sofia está com um pouco de febre e acabou o remédio que trouxe de casa. Ela explicou, a preocupação maternal evidente em sua voz. Tem uma farmácia excelente a 2 quadras daqui. Posso mostrar o caminho, se quiser. Miguel ofereceu, surpreso pela própria espontaneidade. Geralmente ele evitava envolvimentos desnecessários, mas algo sobre aquela mulher o fazia querer ajudar. Você não precisa se incomodar, ela protestou, mas havia gratidão genuína em seus olhos. Tenho certeza de que tem coisas mais importantes para fazer. Na verdade, não tenho, Miguel respondeu, e pela primeira vez em muito tempo, isso era verdade. Não havia reuniões importantes naquele sábado, nenhum compromisso urgente que não pudesse esperar. Seria um prazer ajudar uma vizinha. Durante a caminhada, Pedro corria à frente, parando para examinar cada vitrine e cada árvore com a curiosidade infinita da infância. Isabela conversava naturalmente, contando sobre sua vida anterior como professora numa escola rural, sobre como tinha sido difícil criar coragem para se mudar para São Paulo sozinha com 2 crianças pequenas. O pai deles... Ela começou, então parou, como se estivesse decidindo o quanto compartilhar. Você não precisa explicar nada, Miguel disse gentilmente. Sei que não é fácil. Na verdade, é um alívio poder conversar com alguém que não me julga, ela admitiu. Ele nos abandonou quando descobriu que eu estava grávida da Sofia. Disse que 2 filhos eram responsabilidade demais para ele.
Miguel sentiu uma onda de raiva pelo homem desconhecido que havia sido capaz de abandonar uma mulher tão especial e duas crianças inocentes. Ele que perdeu, disse. E mesmo que soasse como um clichê, as palavras saíram do fundo do coração. Isabela o olhou com surpresa. Obrigada por dizer isso. Às vezes é difícil não se sentir inadequada, sabe? Como se eu tivesse feito algo errado para merecer ser deixada. Você não fez nada errado, Miguel disse, com uma convicção que o surpreendeu. Algumas pessoas simplesmente não conseguem reconhecer o valor do que têm na frente delas. Quando chegaram à farmácia, Miguel insistiu em pagar o remédio, ignorando os protestos de Isabela. Não era uma questão de dinheiro. O valor era insignificante para ele, mas sim o prazer simples de poder fazer algo genuinamente útil por alguém que realmente precisava. No caminho de volta, Pedro segurava a mão de Miguel com a confiança natural das crianças, tagarelando sobre dinossauros e super-heróis. Era estranho como aquela pequena mão quente na sua fazia Miguel se sentir mais conectado ao mundo do que todos os contratos milionários que havia assinado ao longo dos anos. Ele gostou de você, Isabela observou sorrindo ao ver filho tão à vontade com o novo amigo. Pedro geralmente é tímido com estranhos. Eu que gostei dele, Miguel respondeu sinceramente. Faz tempo que não converso com alguém tão inteligente. Quando chegaram de volta ao prédio, Miguel se sentiu estranhamente relutante em se separar. Havia algo na companhia de Isabela que fazia o tempo passar sem que ele percebesse. Algo que preenchia um vazio que nem sabia que existia. Obrigada por tudo, Miguel. Foi muito gentil da sua parte, ela disse, estendendo a mão novamente. Desta vez, ele segurou por um momento a mais, sentindo a pele macia e o calor humano genuíno. Foi um prazer conhecer vocês, ele respondeu. Se precisarem de qualquer coisa mesmo, é só bater na porta. Enquanto os observava entrar no elevador, Miguel percebeu que estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro, não a máscara social que usava habitualmente. Pela primeira vez em muito tempo, a manhã havia trazido algo além de reuniões e números. Havia trazido uma conexão humana real, simples e reconfortante, como uma xícara de chocolate quente numa tarde fria. A segunda-feira chegou carregada de chuva e melancolia. Miguel havia passado o fim de semana inteiro pensando no encontro casual com Isabela. Uma sensação estranha de expectativa aquecendo seu peito sempre que ouvia passos no corredor. Era como se uma luz tênue tivesse se acendido em sua vida, afastando parte das sombras que o consumiam desde a humilhação com Fernanda. O dia no escritório transcorreu numa sequência mecânica de reuniões e decisões. Números dançavam nas planilhas, contratos eram assinados, mas sua mente vagava constantemente para o sorriso genuíno da vizinha e a forma como Pedro havia segurado sua mão com tanta confiança. Era estranho como dois encontros casuais pudessem deixar uma marca tão profunda em alguém que havia construído muralhas emocionais tão altas. Às 7 da noite, sua secretária bateu discretamente na porta. Senhor Salazar, a senhora Carla Mendonça chegou para o jantar. Miguel suspirou, ajustando a gravata. Carla era a 8ª tentativa, uma arquiteta renomada, divorciada, com um filho adolescente. Seus perfis combinavam perfeitamente no papel, ambos bem-sucedidos, maduros, com experiências de vida similares. O matchmaker havia garantido que seria um encontro promissor. Carla entrou no escritório como um furacão elegante. Cabelos ruivos, perfeitamente arrumados, vestido preto de grife que custava mais que o salário anual de muitas pessoas. Joias discretas, mas caras adornando o pescoço e pulsos. Seus olhos verdes eram inteligentes e calculistas, examinando cada detalhe do ambiente como se estivesse avaliando um investimento.
Miguel, finalmente nos conhecemos pessoalmente, ela disse, oferecendo a face para um beijo social. Seu perfume era caro e marcante, uma fragrância que custava centenas de dólares por frasco e que parecia projetada para impressionar ao invés de seduzir. Adorei seu escritório. A vista é espetacular. Durante o jantar no restaurante mais exclusivo da Faria Lima, Carla se mostrou exatamente o que Miguel esperava. Inteligente, sofisticada, conhecedora de arte e vinhos, com histórias interessantes sobre projetos arquitetônicos ao redor do mundo. Ela ria nos momentos certos, fazia perguntas perspicazes sobre os negócios dele e demonstrava o tipo de interesse que deveria ser lisonjeador. Você sabe, Miguel, é raro encontrar um homem que combina sucesso profissional com maturidade emocional, ela disse, brincando com a borda da taça de champanhe francês. A maioria dos homens da nossa idade vem com bagagens pesadas demais. Miguel forçou um sorriso, sentindo o familiar aperto no estômago. E você? Não tem bagagens? Claro que tenho, ela riu, uma risada cristalina e estudada, mas aprendi a gerenciá-las. Meu ex-marido foi uma lição valiosa sobre o que procurar e o que evitar num relacionamento. Agora sei exatamente o que quero. A conversa fluiu para territórios mais íntimos e Miguel sentiu as paredes se fechando ao seu redor. Carla falava sobre relacionamentos passados, com a desenvoltura de quem havia vivido intensamente, sobre paixões, decepções, sobre como havia aprendido a separar sexo de amor, prazer de compromisso. E você, Miguel? Qual foi seu relacionamento mais marcante? Ela perguntou, inclinando-se levemente sobre a mesa. Seus olhos brilhavam com curiosidade genuína, mas também com uma expectativa que o deixava desconfortável. Miguel tomou um gole generoso do vinho, sentindo o líquido queimar sua garganta. As palavras de Fernanda ecoavam em sua mente como um mantra cruel. Isso mostra uma imaturidade emocional grave. Talvez desta vez fosse diferente. Talvez Carla, sendo mais velha e experiente, pudesse compreender. Carla, preciso ser honesto com você sobre algo importante. Ele começou, sentindo as mãos tremerem ligeiramente. Eu nunca tive um relacionamento realmente sério. Ela arqueou uma sobrancelha, o interesse se intensificando. Como assim? Um homem como você deve ter deixado corações partidos por onde passou. Na verdade, é o contrário. Miguel continuou, a voz ficando mais baixa. Eu sou virgem. Escolhi esperar pela pessoa certa, pelo amor verdadeiro e... A transformação no rosto de Carla foi instantânea e brutal. O sorriso sedutor desapareceu como se tivesse sido apagado com uma borracha, substituído por uma expressão de incredulidade que rapidamente se transformou em algo parecido com nojo. Você está falando sério? Ela disse, a voz subindo um tom. Algumas pessoas nas mesas vizinhas olharam discretamente na direção deles. Miguel, você tem 39 anos. Como é possível que um CEO bilionário seja virgem? Eu sempre acreditei que nada, ela interrompeu, balançando a cabeça vigorosamente. Isso não é romântico, Miguel. Isso é patológico. Homens da sua idade e posição já deveriam ter superado essa fase de idealização adolescente do amor. Cada palavra era como um soco no plexo solar. Miguel sentiu o ar escapar de seus pulmões, a familiar sensação de humilhação se espalhando pelo peito como tinta derramada na água. Carla, por favor, tente entender. Entender o quê? Ela continuou, a voz carregada de desdém. Que você é emocionalmente imaturo, que tem medo de intimidade, ou pior ainda, que tem algum problema físico que está escondendo. Eu não tenho problema nenhum, Miguel protestou, mas sua voz saiu fraca, derrotada. Então qual é a desculpa? Religião?
Trauma de infância. Porque não existe explicação lógica para um homem saudável e bem-sucedido chegar aos 40 anos virgem por escolha própria. Carla se levantou abruptamente, pegando a bolsa Chanel da mesa. Miguel, foi educativo te conhecer, mas preciso de um homem, não de um projeto de recuperação. Boa sorte encontrando alguém que compre essa fantasia romântica. Miguel ficou sozinho mais uma vez, observando os outros clientes do restaurante que fingiam não ter presenciado a cena. O garçom se aproximou discretamente, oferecendo mais vinho com um olhar que misturava pena e curiosidade profissional. O caminho de volta para casa foi um borrão de luzes da cidade através da janela do táxi. 8 mulheres. 8 rejeições pelo mesmo motivo. Cada uma havia encontrado uma forma diferente de expressar o mesmo sentimento. Ele era defeituoso, inadequado, uma anomalia social que deveria ser evitada. Ao chegar no prédio, Miguel cumprimentou o porteiro noturno com um aceno mecânico e subiu para seu apartamento. O elevador parecia mais apertado que o normal, as paredes espelhadas refletindo infinitamente sua imagem de homem derrotado. No corredor, ele parou diante da porta de Isabela, ouvindo vagamente o som abafado de uma televisão e a voz dela cantarolando para as crianças. Uma família, uma mãe dedicada, colocando os filhos para dormir, criando um lar cheio de amor e calor humano. Tudo o que ele desejava e nunca conseguiria ter, porque era fundamentalmente defeituoso aos olhos do mundo. Miguel entrou em seu apartamento vazio e foi direto para o bar. Serviu-se de um uísque duplo, depois outro, tentando afogar a voz de Carla, que continuava ecoando em sua mente. Patológico, emocionalmente imaturo, projeto de recuperação. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e salgadas, escorrendo pelas bochechas, enquanto ele se apoiava no balcão de mármore italiano. Pela primeira vez em anos, Miguel Salazar chorou. Chorou pela solidão que o consumia, pela inadequação que parecia tatuada em sua alma, pela certeza crescente de que nunca encontraria alguém capaz de amá-lo pelo que realmente era. O som de passos no corredor o fez levantar a cabeça. Vozes abafadas, uma porta se fechando suavemente. Isabela havia acabado de colocar as crianças para dormir. Numa decisão impulsiva que o surpreendeu, Miguel se dirigiu à porta. Não conseguia ficar sozinho com aqueles pensamentos autodestrutivos. Não naquela noite. Suas mãos tremiam quando bateu suavemente na porta ao lado. Poucos segundos depois, Isabela abriu, usando um roupão simples de algodão e chinelos fofos. Seus cabelos estavam presos num coque desarrumado, e ela não usava maquiagem, mas mesmo assim irradiava uma beleza natural que fez o coração de Miguel se apertar. "Miguel, está tudo bem?" ela perguntou, e foi só então que ele percebeu como devia estar parecendo. Olhos vermelhos, rosto contorcido pela dor emocional, o cheiro de álcool impregnado em suas roupas. "Desculpa incomodar", ele disse, a voz saindo rouca. "Eu só precisava conversar com alguém que não me olhasse como se eu fosse um objeto." Isabela o examinou por um momento, seus olhos mel cheios de preocupação genuína. Então, sem dizer uma palavra, ela abriu mais a porta e fez um gesto para que ele entrasse. "Venha, vou fazer um chá." O apartamento de Isabela era um universo completamente diferente do luxo frio ao qual Miguel estava acostumado. Móveis simples, mas aconchegantes, ocupavam a sala pequena. Um sofá de tecido florido com almofadas coloridas, uma mesa de centro de madeira clara arranhada pelo uso, brinquedos espalhados pelo tapete onde Pedro havia brincado antes de dormir. O ar carregava o aroma reconfortante de canela e baunilha, misturado com o cheiro suave de talco infantil. "Sente-se onde quiser", Isabela disse suavemente, desaparecendo na cozinha compacta. Miguel podia ouvi-la mexendo com xícaras e chaleira.
os sons domésticos criando uma sinfonia de normalidade que acalmava seus nervos em frangalhos. Ele se acomodou no sofá, notando as fotografias espalhadas pela estante. Isabela grávida, sorrindo radiante. Pedro dando os primeiros passos. Momentos simples de uma família que, mesmo incompleta, transbordava amor verdadeiro. Era tudo o que ele sempre havia desejado e nunca conseguira conquistar. Camomila com mel, ela anunciou, voltando com 2 xícaras fumegantes. Sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que ele sentisse o calor reconfortante de sua presença. Minha avó sempre dizia que não existe problema que uma boa conversa e um chá quente não possam amenizar. Miguel aceitou a xícara, sentindo o vapor aquecendo seu rosto. O primeiro gole foi como um abraço por dentro, doce e reconfortante. Isabela, posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Claro, ela respondeu, seus olhos mel fixos nos dele, com uma atenção que não julgava, apenas acolhia. Eu acabei de vir de mais um encontro desastroso. Miguel começou, as palavras saindo aos poucos, como se cada uma machucasse ao deixar sua garganta. 8º encontro este ano. 8ª mulher que me rejeitou pelo mesmo motivo. Isabela tomou um gole do chá, esperando pacientemente que ele continuasse. Não havia pressa em seus gestos, nenhuma ansiedade para preencher o silêncio com palavras vazias. Sou virgem, ele disse finalmente, a confissão saindo como um sussurro carregado de vergonha. Aos 39 anos, nunca estive com uma mulher, e toda vez que conto isso para alguém, recebo a mesma reação. Nojo, incredulidade, como se eu fosse um alienígena ou tivesse alguma doença contagiosa. Miguel esperou pela reação familiar. O afastamento, o constrangimento, talvez uma desculpa educada para que ele fosse embora. Mas Isabela apenas o observou com aqueles olhos dourados, e quando finalmente falou, sua voz carregava uma ternura que ele não esperava. E por que isso seria motivo de vergonha? A pergunta o pegou desprevenido. Como assim? Por que ser virgem aos 39 anos seria algo ruim? Ela repetiu, inclinando ligeiramente a cabeça. Você machucou alguém? Fez algo de errado? Ou apenas teve a coragem de esperar por algo real? Miguel sentiu os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Todo mundo diz que é patológico, que mostra imaturidade emocional. Que um homem da minha idade deveria ter experiência, deveria ter vivido. Miguel, Isabela disse suavemente, pousando a mão sobre a dele. O toque era quente, reconfortante, sem nenhuma conotação sexual, apenas conexão humana pura. Esperar por amor nunca é errado. Num mundo onde as pessoas tratam intimidade como commodity, você escolheu preservar algo sagrado. Isso não é imaturidade, é integridade. As palavras dela caíram sobre ele como chuva sobre terra ressecada. Miguel não conseguia lembrar da última vez que alguém havia validado suas escolhas ao invés de condená-las. Mas e se eu estiver errado? Ele perguntou, a voz quebrando. E se eu perdi toda a minha vida esperando por algo que não existe? E se o amor verdadeiro for apenas uma fantasia romântica, como todos dizem? Isabela se levantou, caminhando até a janela pequena que dava para o pátio interno do prédio. A luz da lua filtrava através das cortinas simples, criando padrões suaves em seu rosto pensativo. Sabe o que eu aprendi sendo mãe solo? Ela disse, ainda olhando pela janela. Que o mundo está cheio de pessoas que confundem cinismo com sabedoria. Pessoas que tiveram o coração partido e decidiram que a solução é não acreditar mais em nada. Ela se virou para ele, e Miguel viu lágrimas brilhando em seus olhos. O pai dos meus filhos me disse que amor verdadeiro era coisa de filme, que eu era ingênua por acreditar em contos de fada. E quando eu mais precisei dele, quando estava grávida e assustada, ele provou que estava certo, sobre ele mesmo, não sobre o amor. Miguel se levantou, aproximando-se dela.
Isabela, mas sabe o que aconteceu depois? Ela continuou, um sorriso triste curvando seus lábios. Eu descobri que o amor verdadeiro existe sim. Todo dia, quando Pedro me abraça sem motivo. Toda madrugada, quando Sofia acorda chorando e eu a embalo até ela voltar a dormir. Amor verdadeiro não é só entre um homem e uma mulher. É qualquer conexão humana genuína. Qualquer momento onde você coloca o bem-estar de outra pessoa acima do seu próprio. Eles estavam bem próximos agora, e Miguel podia sentir o perfume natural dela, não artificial como os perfumes caros que estava acostumado a cheirar, mas orgânico, reconfortante como o aroma de flores silvestres após a chuva. Você tem esse tipo de amor dentro de você, ela sussurrou, olhando diretamente em seus olhos. Eu vi na forma como tratou Pedro no elevador, como insistiu em pagar o remédio da Sofia, como ofereceu ajuda sem esperar nada em troca. Você é um homem bom, Miguel. E se essas mulheres não conseguem ver isso, o problema é delas, não seu. Miguel sentiu algo se despedaçar dentro do peito, não de dor, mas de alívio. Como se uma represa emocional que ele havia construído ao longo de anos finalmente tivesse se rompido, permitindo que sentimentos há muito represados fluíssem livremente. Posso te contar algo bobo? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Claro. Acho que meu coração começou a bater de verdade só depois que te conheci. Isabela sorriu. Não o sorriso educado e calculado que ele conhecia das mulheres de seu círculo social, mas um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro e fez seus olhos brilharem como estrelas. Miguel... Ele se aproximou mais um passo, erguendo a mão para tocar suavemente seu rosto. Posso te beijar? Em resposta, ela se aproximou, fechando a distância entre eles. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro parasse de girar. O beijo era suave, casto, cheio de ternura ao invés de paixão desenfreada. Não havia urgência, não havia expectativas, apenas duas almas solitárias encontrando conforto uma na outra. Miguel nunca havia beijado ninguém antes, mas de alguma forma sabia exatamente o que fazer. Era como se seus corpos falassem uma linguagem que transcendia a experiência, como se aquele momento tivesse sido inevitável desde o primeiro encontro no elevador. Quando se separaram, ainda permaneceram próximos, respirações se misturando no pequeno espaço entre eles. Miguel podia sentir o coração de Isabela batendo contra seu peito, rápido como o de um passarinho. Foi... Ele começou inseguro. Perfeito! Ela completou sorrindo novamente. Exatamente como um primeiro beijo deveria ser. Eles se acomodaram novamente no sofá, desta vez mais próximos. Isabela se encostou em seu ombro e Miguel passou o braço ao redor dela, maravilhado com como aquilo parecia natural, correto de uma forma que nenhuma das interações forçadas de seus encontros marcados jamais havia parecido. Miguel, ela disse suavemente. Obrigada por ter esperado. Ele olhou para baixo, encontrando seus olhos dourados no escuro. Obrigada por ter me achado. Do quarto das crianças veio um som suave, Sofia se mexendo no berço, talvez sonhando com coisas que apenas bebês sonham. Era o som de uma casa viva, de um lar cheio de amor e possibilidades. E pela primeira vez em sua vida, Miguel Salazar se sentiu parte de algo maior que ele mesmo. Eles ficaram assim por horas, conversando baixinho sobre sonhos e medos, sobre o passado e o futuro, sobre todas as pequenas coisas que fazem duas pessoas se conhecerem verdadeiramente. E quando Miguel finalmente voltou para seu apartamento nas primeiras horas da manhã, levou consigo não apenas a memória de seu primeiro beijo, mas a certeza de que havia finalmente encontrado algo que valia cada ano de espera. O amor verdadeiro não era fantasia,
Estava ali, do outro lado da parede, dormindo pacificamente com o gosto de camomila e mel ainda nos lábios. A semana que se seguiu ao beijo passou como um sonho, banhado em cores mais vivas. Miguel encontrava desculpas para estar no corredor nos horários em que Isabela saía ou chegava. E cada encontro casual resultava em conversas que se estendiam por horas. Ela lhe contava sobre as aulas de literatura que dava para adolescentes desinteressados, e ele compartilhava histórias sobre as reuniões corporativas que pareciam peças de teatro mal ensaiadas. Era quinta-feira quando tudo mudou. Miguel estava revisando contratos em seu escritório quando o telefone tocou. O número na tela era de Isabela e seu coração se acelerou imediatamente. Ela nunca ligava durante o horário comercial, sempre respeitosa de suas responsabilidades profissionais. "Oi, Miguel!" A voz dela soou diferente, tensa, carregada de uma tristeza que ele nunca havia ouvido antes. "Isabela, aconteceu alguma coisa? Eu posso conversar com você quando você chegar em casa? É sobre trabalho, mas não quero falar pelo telefone." O resto do dia passou numa névoa de ansiedade. Miguel cancelou 2 reuniões e saiu do escritório 2 horas mais cedo, dirigindo através do trânsito paulistano com uma pressa que não sentia há anos. Encontrou Isabela sentada na escadaria do prédio, Pedro brincando com carrinhos aos seus pés, enquanto Sofia dormia no carrinho de bebê. "Isabela", ele disse, sentando-se ao lado dela nos degraus de granito. "O que aconteceu?" Ela olhou para ele com olhos inchados de choro e Miguel sentiu o peito apertar. "Fui demitida hoje. A diretora disse que estão cortando custos, que professores recém-contratados são os primeiros a sair. Mas eu sei que é mentira." "Como assim?" "Uma das outras professoras me contou que a diretora recebeu comentários sobre uma professora mãe solteira que estava dando má influência para as alunas. Aparentemente, algumas mães conservadoras acharam que eu não era um bom exemplo moral para as meninas." Miguel sentiu uma raiva fria se espalhando pelo peito. "Isso é absurdo e ilegal." "Talvez seja, mas não tenho dinheiro para um advogado. E elas sabem disso", Isabela disse, limpando uma lágrima que insistia em escorrer. "O pior é que eu realmente amava dar aulas. Via os olhos das meninas brilharem quando descobriam um poema que falava com suas almas, ou quando finalmente entendiam uma metáfora complexa." Pedro parou de brincar e se aproximou da mãe, percebendo sua tristeza com a intuição das crianças. "Mamãe está chorando de novo?" ele perguntou, subindo no colo dela. "Estou bem, meu amor", ela mentiu, beijando o topo da cabeça dele. "Mamãe só está um pouquinho triste, mas vai passar." Miguel observou a cena. Uma mãe tentando ser forte pelos filhos, mesmo quando seu mundo estava desmoronando. Uma criança oferecendo o único conforto que podia dar. Era um quadro de amor puro que fez algo se mexer profundamente em seu peito. "Qual é a situação financeira?" ele perguntou gentilmente. Isabela corou claramente constrangida. "O aluguel vence na próxima semana. Tenho dinheiro para mais um mês. Talvez 2 se cortar tudo que não for essencial. Depois disso..." Ela não terminou a frase, mas o medo em seus olhos disse tudo. Miguel tomou uma decisão instantânea, movido por um impulso que vinha de algum lugar mais profundo que a lógica. "Quero te fazer uma proposta." "Miguel, se você está pensando em me emprestar dinheiro..." "Não é empréstimo", ele interrompeu. "É trabalho. Quero te contratar como minha consultora de projetos sociais." Isabela o olhou com confusão. "Consultora de projetos sociais? Miguel, eu sou professora de literatura. Não entendo nada de negócios." "Exatamente por isso que preciso de você", ele explicou, as ideias se formando enquanto falava. "Minha empresa tem uma fundação que destina milhões para projetos educacionais e sociais, mas sempre senti que estávamos perdendo o ponto.
Damos dinheiro para organizações que sabem falar nossa linguagem corporativa, mas talvez não saibam realmente como ajudar quem precisa. Pedro havia voltado a brincar, mas mantinha um ouvido na conversa dos adultos. Sofia se mexeu no carrinho e Isabela automaticamente começou a balançá-lo com o pé. Um gesto maternal tão natural que Miguel sentiu o coração se apertar. Você conhece a realidade de quem realmente precisa de ajuda, ele continuou. Você é mãe solo, professora. Entende as dificuldades reais das famílias. Posso pagar um salário de consultoria que seria mais que suficiente para vocês se estabelecerem aqui. Miguel, ela começou, a voz carregada de emoção. Antes que você diga qualquer coisa, ele ergueu a mão. Precisa saber que não estou fazendo isso por caridade. Estou fazendo isso porque quero te ver todo dia. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é se vou encontrar você no elevador. Porque você e as crianças trouxeram algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Isabela o olhou por um longo momento, lágrimas brilhando em seus olhos. E o que é isso que estamos trazendo? Propósito, Miguel respondeu sem hesitar. Pela primeira vez na vida, tenho uma razão para chegar em casa, além de beber uísque sozinho e me lamentar sobre minha solidão. Vocês me deram esperança. Mamãe, Pedro interrompeu. O Miguel vai ser nosso amigo para sempre. Isabela sorriu através das lágrimas. Acho que sim, meu amor. Mas eu preciso ter certeza de uma coisa, ela disse, olhando diretamente nos olhos de Miguel. Você não está fazendo isso por pena, né? Porque virou minha salvação. Miguel se levantou e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar também. Quando ela ficou de pé, ele segurou seu rosto suavemente entre as mãos, o mesmo gesto terno que havia feito antes de beijá-la pela primeira vez. Isabela, você não entende ainda, entende? Você não precisa ser salva. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Criou 2 filhos lindos sozinha. Saiu de uma cidade pequena para tentar uma vida nova numa metrópole. Enfrenta preconceito e dificuldades com uma dignidade que me deixa sem palavras. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Eu não estou te salvando. Você que está me salvando de uma vida vazia, de relacionamentos superficiais, de uma solidão que estava me consumindo por dentro. Você me mostrou o que é conexão verdadeira, o que é amor de verdade. Miguel, eu te amo, ele disse, as palavras saindo naturalmente, sem medo ou hesitação. Sei que é cedo demais para dizer isso. Sei que nos conhecemos há apenas algumas semanas, mas eu te amo. Amo sua força, sua doçura, a forma como você trata seus filhos, a forma como você me olha, como se eu fosse suficiente exatamente do jeito que sou. Isabela não respondeu com palavras. Em vez disso, ela se inclinou e o beijou ali mesmo na entrada do prédio, com Pedro rindo e batendo palmas ao lado deles. Era um beijo diferente do primeiro, mais confiante, mais promissor, carregado de possibilidades futuras. Quando se separaram, ela sussurrou contra seus lábios, eu também te amo. Pedro pulou animado. Isso quer dizer que o Miguel vai jantar com a gente hoje? Isabela riu, limpando as últimas lágrimas do rosto. Se ele quiser... Claro que quero, Miguel respondeu, pegando Pedro no colo. Mas só se você me deixar cozinhar. Aposto que vocês nunca comeram um risoto de camarão feito por um CEO bilionário. Você sabe cozinhar? Isabela perguntou surpresa. Minha mãe insistiu que eu aprendesse antes de ir para a faculdade. Dizia que um homem que não soubesse cuidar de si mesmo nunca saberia cuidar de uma família. Eles subiram juntos para o apartamento de Isabela, Miguel carregando Pedro, enquanto ela empurrava o carrinho de Sofia. No elevador, Pedro tagarelava animadamente sobre como seria legal ter Miguel jantando com eles toda a noite, e Isabela sorria com uma alegria que há muito tempo não sentia. Pedro tem razão, ela disse, enquanto Miguel apertava o botão do andar deles. Seria legal te ter jantando conosco toda a noite.
Miguel olhou para ela, depois para Pedro em seus braços, depois para Sofia, que havia acordado e o observava com olhos grandes e curiosos. Era uma família, pequena, improvável, mas real. Então é isso que vamos fazer, ele disse, sentindo uma certeza absoluta. Toda noite, a partir de hoje. E quando as portas do elevador se abriram, eles saíram juntos, não como vizinhos que haviam se conhecido por acaso, mas como o início de algo que nenhum deles havia esperado encontrar, mas que ambos haviam passado a vida inteira procurando. Uma família construída não pelo sangue ou convenções sociais, mas pelo amor verdadeiro em sua forma mais pura e inesperada. Os primeiros dias de Isabela como consultora de projetos sociais da empresa de Miguel transcorreram como um conto de fadas moderno. Ela chegava ao escritório todas as manhãs com uma pasta simples de couro sintético, contrastando com as maletas de grife dos outros executivos, mas carregando ideias que revolucionavam a forma como a fundação corporativa direcionava seus recursos. Miguel havia instalado Isabela num escritório adjacente ao seu, com vista para a Avenida Paulista. Ela decorou o espaço com plantas pequenas que comprou numa floricultura do bairro e fotografias dos filhos em porta-retratos simples. O ambiente, antes frio e corporativo, ganhou uma humanidade que não passou despercebida pelos funcionários. Era numa tarde de sexta-feira que tudo começou a desmoronar. Miguel estava numa reunião com investidores quando sua secretária bateu discretamente na porta, sussurrando algo urgente em seu ouvido. O sangue gelou em suas veias quando ela mencionou imprensa e vazamento. 20 minutos depois, ele estava no elevador descendo para o térreo, onde encontrou Isabela cercada por uma pequena multidão de repórteres e fotógrafos. Ela segurava Sofia no colo, os olhos arregalados de medo, enquanto flashes disparavam ao seu redor como relâmpagos artificiais. Senhora Isabela, é verdade que o senhor Salazar a contratou apenas para ter acesso sexual a uma mulher vulnerável? Gritou um repórter, empurrando um microfone em sua direção. Como se sente sendo mantida por um homem virgem aos 40 anos? Disparou outro, a pergunta soando como uma bofetada moral. Miguel se abriu caminho através da multidão, o rosto contraído de raiva. Saiam da frente, agora! Senhor Salazar! Um repórter o interceptou. É verdade que sua inexperiência sexual o levou a se aproveitar de uma mãe solo desesperada. A manchete já estava sendo digitada nos celulares dos jornalistas. CEO virgem se aproveita de vizinha desempregada com filhos. Miguel podia visualizar as capas dos tabloides, as postagens nas redes sociais, os comentários maldosos que transformariam sua história de amor numa piada nacional. Conseguiu escoltar Isabela até o carro, protegendo-a dos flashes enquanto acomodava Sofia na cadeirinha. Durante todo o trajeto até o prédio, ela permaneceu em silêncio, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas enquanto observava a cidade através da janela escurecida. No apartamento dela, Pedro correu para os braços da mãe, percebendo imediatamente que algo estava errado. Mamãe, por que você está triste de novo? Não é nada, meu amor, ela mentiu, a voz quebrada. Vai brincar no seu quarto enquanto eu converso com o Miguel, tá? Quando ficaram sozinhos na sala pequena, o mesmo ambiente que havia testemunhado seu primeiro beijo, agora parecia carregado de uma tensão sufocante. Isabela se sentou no sofá florido, Sofia dormindo em seus braços, e olhou para Miguel com uma expressão que misturava dor e determinação. Como eles descobriram? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Miguel afrouxou a gravata, sentindo-se sufocar. Alguém da empresa deve ter vazado. Talvez um dos sócios que não aprovaram minha decisão de criar um departamento de projetos sociais ou algum funcionário ressentido. Miguel, você viu os comentários nas redes sociais? Ela perguntou.
tirando o celular da bolsa com mãos trêmulas. Eles estão dizendo que sou uma aproveitadora, que me vendi para você em troca de estabilidade financeira. Estão chamando de a vizinha do CEO virgem. Ela mostrou a tela para ele e Miguel sentiu náusea ao ler alguns comentários. Que nojo, mulher sem vergonha usando os filhos para conseguir dinheiro. CEO patético que não consegue uma mulher de verdade. Ela deve ter pena dele. Só por isso aceitou. Isabela, não liga para essa gente. São pessoas amargas que não têm nada melhor para fazer. Não liga! Ela se levantou. Sofia ainda dormindo em seus braços. Miguel, meu nome está sendo destruído na internet. Pedro vai crescer vendo essas matérias quando pesquisar sobre a mãe dele. Sofia vai descobrir que sua infância toda foi considerada uma farsa. As lágrimas recomeçaram, mais intensas agora. Eu me sinto suja, Miguel, como se tivesse realmente me vendido, como se todo o nosso amor fosse mentira. Não é mentira! Miguel se levantou também, a voz saindo mais alta que pretendia. O que sentimos é real. O que construímos juntos é verdadeiro. É? Ela o encarou, os olhos dourados agora turvos de dor. Então por que me sinto como uma prostituta que foi paga com um emprego ao invés de dinheiro? A palavra caiu entre eles como uma bomba. Miguel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isabela, não fale assim. Você sabe que não é verdade. Sei. Ela balançou a cabeça, os cabelos castanhos ondulando ao redor do rosto molhado de lágrimas. Miguel, eu estava desempregada, desesperada, com 2 filhos para sustentar. Aparece um bilionário oferecendo emprego logo depois que nos beijamos. Como isso não parece suspeito? Porque você me conhece, ele protestou. Você sabe quem eu sou. Sabe o que sinto por você. Eu achava que sabia, ela sussurrou. Mas agora não sei mais de nada. Eu te atrapalhei, Miguel. Transformei você numa piada nacional. Virei o troféu patético de um homem que o mundo considera inadequado. Miguel se aproximou, tentando tocar seu rosto, mas ela se afastou. O gesto foi como uma facada no peito. Isabela, por favor, não. Ela balançou a cabeça firmemente. Eu não sou como as mulheres que você merece. Nunca fui. Sou uma professora desempregada com 2 filhos de pais diferentes, morando num apartamento alugado, vivendo de salário em salário. Você é um CEO bilionário que deveria estar com socialites, herdeiras, mulheres que pudessem estar ao seu lado sem causar escândalo. Eu não quero socialites nem herdeiras. Miguel explodiu, a frustração finalmente escapando. Quero você, quero acordar ouvindo Pedro cantando no banheiro, quero ver Sofia dando os primeiros passos, quero jantar numa mesa pequena comendo comida simples, cercado pelas pessoas que amo. E eu quero isso também, ela chorou. Mas a que preço, Miguel? A que preço? Meus filhos vão crescer sendo chamados de filhos da mantida do CEO. Eu vou passar o resto da vida sendo conhecida como a mulher que se aproveitou de um homem inocente. Sofia acordou com o som das vozes alteradas e começou a chorar. Isabela automaticamente começou a balançá-la, o instinto maternal sobrepondo-se à dor emocional. Talvez, ela começou, a voz quebrada, talvez seja melhor eu voltar para o interior, encontrar outro emprego, recomeçar onde ninguém nos conhece. Não, Miguel disse, a palavra saindo como um rugido. Não vou deixar você fugir por causa de fofocas maliciosas. Não é fuga, Miguel, é proteção. Proteção para meus filhos, para você, para todos nós. Do quarto de Pedro veio o som de soluços abafados. O menino havia escutado a discussão e estava chorando, confuso e assustado com a possibilidade de perder o homem que havia começado a ver como uma figura paterna. Isabela olhou na direção do quarto, depois para Miguel, depois para Sofia em seus braços. Olha o que fizemos, Miguel.
Olha como machucamos uma criança inocente porque fomos egoístas. Não fomos egoístas, nos apaixonamos. E talvez isso tenha sido o erro, ela sussurrou, as palavras cortando mais fundo que qualquer insulto dos tabloides. Talvez eu devesse ter mantido distância, deveria ter percebido que éramos de mundos diferentes demais para isso dar certo. Miguel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isabela, não fala assim. Você está com medo, está machucada, mas isso vai passar. Vamos enfrentar isso juntos. Juntos? Ela riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Miguel, você não entende. Eu não posso mais trabalhar na sua empresa. Não posso aceitar seu dinheiro. Cada centavo que você me der agora vai ser visto como pagamento por serviços prestados. A crueldade das palavras dela o atingiu como chicotadas. Isabela, eu preciso ir embora, Miguel. Preciso proteger meus filhos desta situação. E preciso proteger você também. Me proteger de quê? De mim. Ela sussurrou, colocando Sofia no berço portátil, de ser associado com alguém que só trouxe escândalo para sua vida. Você merece alguém que eleve sua reputação, não que a destrua. Miguel olhou para a mulher que amava. Cabelos desarrumados, rosto inchado de tanto chorar, vestindo um vestido simples que custava menos que uma de suas gravatas. E mesmo assim, mesmo destroçada, ela ainda era a pessoa mais linda que ele já havia visto. Isabela, ele disse, a voz carregada de uma determinação que ela não esperava. Você pode ir embora se quiser, pode voltar para o interior, pode tentar recomeçar longe daqui, mas antes que tome essa decisão, quero que você saiba uma coisa. Ela olhou para ele, esperando. Exato, ele continuou, segurando seu rosto entre as mãos, apesar da resistência dela. Você não é como as mulheres que eu mereço. Você é melhor que todas elas juntas. E se o mundo não consegue ver isso, o problema é do mundo, não nosso. Por um momento, apenas por um momento, Isabela pareceu hesitar. Seus olhos se encontraram com os dele e Miguel viu ali toda a dor, todo o amor, toda a confusão que ela estava sentindo. Então Pedro apareceu na porta do quarto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mamãe, ele soluçou, o Miguel vai embora para sempre? E foi essa pergunta inocente de uma criança assustada que quebrou as últimas defesas de Isabela, confirmando sua decisão de que o amor, por mais verdadeiro que fosse, às vezes não era suficiente para superar as barreiras que o mundo construía ao seu redor. 3 dias se passaram em silêncio absoluto. Miguel não havia visto Isabela nem as crianças desde a conversa devastadora no apartamento dela. O corredor do prédio ecoava seus passos solitários e cada vez que passava pela porta vizinha, sentia o coração se apertar, como se estivesse sendo espremido por uma mão invisível. No escritório, ele funcionava no piloto automático. Assinava contratos sem ler completamente, aprovava projetos sem questionar, respondia e-mails com frases monossilábicas. Sua secretária o observava preocupada, mas não ousava comentar sobre a ausência súbita da consultora de projetos sociais ou sobre as manchetes que ainda circulavam na internet. Na quarta-feira pela manhã, Miguel tomou uma decisão que o surpreendeu. Cancelou todas as reuniões do dia e dirigiu até uma joalheria tradicional no centro da cidade. Não ia desistir. Não sem lutar de verdade pelo amor que havia mudado sua vida inteira. Preciso do anel mais bonito que vocês têm, disse ao atendente, um senhor de cabelos grisalhos que trabalhava no estabelecimento há décadas. Não me importo com o preço. Quero algo que represente amor verdadeiro, duradouro, eterno. 2 horas depois, ele saía da joalheria com uma pequena caixa de veludo que guardava um anel de noivado com um diamante solitário. Não o maior ou mais extravagante da loja, mas o mais delicado, o que irradiava uma elegância clássica que combinaria perfeitamente com a beleza natural de Isabela. De volta ao prédio,
Miguel foi direto para o apartamento dela. Bateu na porta com o coração disparado, ensaiando mentalmente as palavras que havia preparado durante dias. Ninguém atendeu. Bateu novamente, mais forte. Silêncio. Miguel! A voz veio de trás dele. Era Dona Carmen, a vizinha do andar de baixo, subindo as escadas carregando sacolas de supermercado. Se você está procurando a Isabela, ela se mudou ontem. As palavras caíram sobre ele como um banho de água gelada. Como assim se mudou? Ela veio se despedir segunda-feira. Disse que estava voltando para o interior, que São Paulo não tinha dado certo. Dona Carmen explicou, notando a expressão devastada no rosto dele. Estava com os olhos vermelhos, coitadinha, e as crianças também estavam tristinhas. Miguel se apoiou na parede, sentindo as pernas falharem. Ela disse para onde estava indo? Não falou o nome da cidade, só disse que era perto de Campinas, onde tinha família. Dona Carmen fez uma pausa, estudando o rosto dele. Vocês brigaram? Não exatamente. Miguel respondeu, a voz saindo rouca. É complicado. Relacionamentos sempre são, meu filho. Mas se você gosta dela de verdade, não desiste não. Aquela menina tem bom coração, só estava assustada. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Ficou na varanda observando as luzes da cidade, a caixinha de veludo pesando como chumbo no bolso. Isabela havia fugido, levado as crianças, recomeçado a vida longe dele. E ele não podia culpá-la. O escândalo havia tornado a permanência dela em São Paulo insustentável. Na quinta-feira, ele tomou outra decisão impulsiva. Pediu para sua assistente cancelar todos os compromissos da semana e contratou um detetive particular para localizar Isabela. Se ela havia voltado para perto de Campinas, ele a encontraria, mesmo que tivesse que bater de porta em porta em todas as cidades da região. 2 dias depois, o detetive ligou com informações. Encontrei a Sr. Salazar. Ela está numa cidade chamada Águas de Lindóia, morando numa casa pequena alugada com as crianças. Conseguiu emprego numa escola municipal como professora substituta. Miguel anotou o endereço com mãos trêmulas. Era uma viagem de 2 horas de São Paulo. Ele podia estar lá na mesma tarde. Mas primeiro, tinha algo importante para fazer. Convocou uma reunião de emergência com todos os funcionários da empresa. O auditório principal ficou lotado, desde a equipe de limpeza até os diretores executivos. Miguel subiu no palco sem discurso preparado, apenas com o coração cheio de determinação. Vocês todos viram as matérias na imprensa sobre minha vida pessoal. Ele começou, sua voz ecoando pelo ambiente silencioso. Viram as especulações, as fofocas, as mentiras que foram publicadas sobre mim e sobre Isabela Ferreira, que trabalhou brevemente como nossa consultora de projetos sociais. Um murmúrio percorreu a plateia. Miguel ergueu a mão, pedindo silêncio. Quero deixar uma coisa muito clara. Isabela é a mulher mais íntegra, dedicada e honesta que já conheci. Ela não se aproveitou de mim. Pelo contrário, ela me ensinou o que é amor verdadeiro, o que é família, o que realmente importa na vida. Miguel fez uma pausa, olhando diretamente para os rostos na plateia. Sim, sou virgem aos 39 anos. Não por problema físico ou psicológico, mas por escolha. Escolhi esperar pela pessoa certa, pelo amor verdadeiro. E quando encontrei essa pessoa, o mundo decidiu transformar nossa história numa piada. Ele tirou a caixinha de veludo do bolso, abrindo-a para que todos pudessem ver o anel que brilhava sob as luzes do auditório. Hoje vou até Águas de Lindóia pedir Isabela em casamento. Não porque sinto pena dela, não porque ela precisa de dinheiro, mas porque ela é minha alma gêmea, porque em 3 semanas ao lado dela e das crianças vivi mais do que em 39 anos de existência vazia. A plateia estava completamente silenciosa agora, absorvendo cada palavra.
Se alguns de vocês têm problema com isso, se acham que minha vida pessoal afeta minha capacidade de liderar esta empresa, podem entregar suas demissões amanhã. Mas saibam de uma coisa: não vou mais esconder quem sou ou que tipo de pessoa escolho amar. Miguel desceu do palco e caminhou pelo auditório em direção à saída. Quando chegou na porta, uma pessoa começou a bater palmas. Depois outra. Em poucos segundos, o auditório inteiro estava de pé, aplaudindo. Sua secretária o alcançou no elevador, os olhos brilhando de emoção. Senhor Salazar, isso foi incrível. O senhor quer que eu prepare alguma coisa para a viagem? Só uma coisa, Miguel respondeu, apertando o botão do térreo. Quero que você contrate a melhor floricultura da cidade e mande 2 dúzias das rosas mais bonitas que eles tiverem para o endereço que vou te passar, com um cartão dizendo: por favor, me dê uma chance de explicar, Miguel. 1 hora depois, Miguel estava na estrada para Águas de Lindóia. O trânsito estava pesado na saída de São Paulo, mas ele não se importava. Cada quilômetro percorrido o aproximava da mulher que amava, da família que queria construir. Durante a viagem, seu celular tocou várias vezes. Jornalistas querendo comentários sobre o discurso que alguém havia gravado e postado nas redes sociais. Em poucas horas, o vídeo estava viral, com milhões de visualizações e comentários, em sua maioria positivos. "CEO mostra o que é ser homem de verdade", dizia um comentário. "Isso sim é amor", dizia outro. "Que mulher sortuda essa Isabela", escrevia uma terceira pessoa. Mas Miguel não ligava para a opinião pública. Só se importava com a opinião de uma pessoa. A mulher que havia fugido para proteger a reputação dele e o futuro dos próprios filhos. Quando chegou a Águas de Lindóia, o sol estava se pondo atrás das montanhas, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Era uma cidade pequena e acolhedora, com ruas arborizadas e o ritmo calmo do interior que Isabela tanto amava. Encontrou a casa facilmente, uma construção simples de 2 quartos numa rua tranquila. Havia brinquedos no quintal pequeno e um varal com roupinhas de criança balançando na brisa da tarde. Miguel estacionou do outro lado da rua, observando. Através da janela da sala, podia ver Isabela ajudando Pedro com a lição de casa, Sofia brincando no chão com blocos coloridos. Era um quadro de felicidade doméstica que fez seu coração se apertar de saudade. Respirou fundo, pegou o buquê de rosas que havia comprado numa floricultura da cidade e atravessou a rua. Era tudo ou nada. Ou conquistaria de volta o amor de sua vida. Ou perderia para sempre a chance de ser verdadeiramente feliz. Bateu suavemente na porta, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que os vizinhos podiam ouvir. Passos se aproximaram, e então a porta se abriu. Isabela apareceu no batente, os olhos se arregalando de surpresa ao vê-lo. Ela usava um vestido simples de algodão, os cabelos presos num rabo de cavalo desarrumado, nenhuma maquiagem. E mesmo assim, ela nunca havia parecido mais linda. "Miguel?", ela sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. "O que você está fazendo aqui?" "Vim buscar minha família", ele respondeu, oferecendo as rosas. "E pedir a mulher da minha vida em casamento." Isabela ficou congelada no batente da porta, as rosas vermelhas tremulando em suas mãos como folhas ao vento. Seus olhos percorreram o rosto de Miguel, procurando sinais de que aquilo era real, que ele realmente havia dirigido 2 horas até uma cidade do interior para encontrá-la. "Miguel", ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando Pedro apareceu correndo atrás dela. "Miguel!", o menino gritou, pulando nos braços dele com a alegria pura das crianças que não compreendem as complicações do mundo adulto. "Você veio nos buscar. Eu sabia que você viria." Miguel segurou Pedro firmemente, sentindo o peito se apertar de emoção.
O menino cheirava a shampoo de camomila e biscoitos caseiros, aromas que haviam se tornado sinônimos de lar em sua mente. Claro que eu vim, campeão, Miguel sussurrou, beijando o topo da cabeça loira. Não conseguia ficar longe de vocês. Sofia apareceu engatinhando na direção da porta, puxando-se pelos móveis com a determinação dos bebês que estão aprendendo a andar. Quando viu Miguel, seus olhos se iluminaram e ela estendeu os bracinhos, balbuciando sons alegres. Ela sentiu sua falta. Isabela disse suavemente, pegando Sofia no colo. Todas as noites ela olhava para a porta, como se estivesse esperando você chegar para o jantar. Miguel estendeu a mão para tocar o rostinho rechonchudo de Sofia e a bebê imediatamente agarrou seu dedo com força surpreendente. Era como se ela quisesse ter certeza de que ele era real, de que não desapareceria novamente. "Posso entrar?" Miguel perguntou, olhando diretamente nos olhos de Isabela. "Preciso conversar com você." Ela hesitou por um momento, depois assentiu e se afastou para deixá-lo passar. A casa era pequena, mas aconchegante, decorada com os mesmos móveis simples do apartamento em São Paulo. Havia desenhos de Pedro colados na geladeira e roupinhas de Sofia secando no sofá. "Pedro, leva a Sofia para o quarto brincar um pouquinho", Isabela disse gentilmente. "O Miguel e eu precisamos conversar." "Mas eu quero ficar com o Miguel", Pedro protestou, ainda agarrado à perna dele. "Eu não vou embora, campeão", Miguel prometeu, se abaixando para ficar na altura dos olhos do menino. "Só preciso conversar com sua mãe primeiro, depois vamos brincar bastante, tá bom?" Pedro assentiu relutantemente e pegou Sofia pela mão, guiando-a para o quarto com a seriedade de um irmão mais velho responsável. Quando ficaram sozinhos, o silêncio entre Miguel e Isabela foi ensurdecedor. Ela colocou as rosas num vaso improvisado, uma garrafa de vidro que havia servido como vaso de plantas, e se sentou na poltrona, mantendo distância dele. "Como você me encontrou?" ela perguntou, as mãos nervosamente alisando a saia do vestido. "Contratei um detetive", Miguel admitiu, sentando-se na ponta do sofá. "Eu sei que parece invasivo, mas eu precisava te ver. Precisava te falar uma coisa importante." "Miguel, não mudou nada desde São Paulo. Os problemas continuam os mesmos." "Mudou sim." Ele a interrompeu, tirando o celular do bolso. "Olha isso." Ele mostrou a tela para ela, onde o vídeo de seu discurso na empresa estava tocando. Isabela assistiu em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas conforme ouvia Miguel defendê-la publicamente, declarar seu amor sem vergonha ou hesitação. 2 milhões de visualizações em 6 horas, Miguel disse quando o vídeo terminou. "E os comentários, Isabela, as pessoas estão do nosso lado. Elas entenderam que o que temos é real." Isabela limpou uma lágrima que insistia em escorrer. "Miguel, isso é lindo, mas não resolve o problema fundamental. Eu ainda sou uma professora do interior com 2 filhos. Você ainda é um CEO bilionário. Essas diferenças não desaparecem porque um vídeo viralizou." Miguel se levantou e foi até onde ela estava sentada, ajoelhando-se no chão na frente da poltrona. Pegou as mãos dela entre as suas, sentindo a pele macia e os calos do trabalho honesto. "Isabela, você ainda não entendeu, não é?" ele disse, olhando profundamente em seus olhos dourados. "Eu não quero que você mude. Não quero que se torne uma socialite ou que se adapte ao meu mundo. Eu quero mudar. Quero me adaptar ao seu mundo." "Como assim?" Miguel respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam sua vida para sempre. "Estou vendendo a empresa, pelo menos a maior parte dela. Vou manter apenas uma pequena participação e usar o dinheiro para criar uma fundação educacional de verdade. Uma que construa escolas no interior, que ofereça bolsas de estudo, que faça diferença real na vida das pessoas."
Isabela o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Miguel, você não pode simplesmente desmantelar sua vida inteira por minha causa. Não é por sua causa, ele disse firmemente. É por mim, porque finalmente descobri o que realmente me faz feliz. E não são os números na conta bancária ou os prêmios de empresário do ano. É chegar em casa e encontrar Pedro me contando sobre seu dia na escola. É ver Sofia dar os primeiros passos. É jantar numa mesa pequena, comendo comida simples ao lado da mulher que amo. Ele soltou uma das mãos dela e tirou a caixinha de veludo do bolso. Quando a abriu, o diamante captou a luz da lâmpada simples do teto, criando pequenos arco-íris nas paredes. Casa comigo, Isabela, ele disse, a voz embargada de emoção. Não porque você precisa de estabilidade financeira, não porque eu preciso de uma família. Casa comigo porque nós nos completamos. Porque você me ensinou o que é amor verdadeiro e eu quero passar o resto da vida retribuindo isso. Isabela olhou para o anel, depois para o rosto dele, depois na direção do quarto onde as crianças brincavam. Miguel, e se não der certo? E se você se arrepender de ter mudado tudo? Impossível, ele respondeu sem hesitar. Isabela, eu passei 39 anos construindo uma vida que parecia perfeita no papel, mas que era completamente vazia por dentro. Em 3 semanas com você, vivi mais do que em todas essas décadas anteriores. Do quarto veio o som de Pedro cantarolando uma música que havia aprendido na escola nova, sua voz infantil misturada com os balbucios alegres de Sofia. Era a trilha sonora da felicidade doméstica, simples e perfeita. Eu te amo, Miguel continuou. Amo sua força, sua doçura, a forma como você cuida das crianças, como você me olha como se eu fosse suficiente exatamente do jeito que sou. E amo Pedro e Sofia como se fossem meus próprios filhos, porque no meu coração eles já são. Isabela fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Miguel, eu também te amo, mais do que imaginei ser possível amar alguém. Mas tenho medo. De quê? De que você se canse da vida simples, de que sinta falta das reuniões importantes, dos restaurantes caros, de todo aquele mundo glamuroso que deixou para trás. Miguel sorriu, pegando o rosto dela entre as mãos. Isabela, você quer saber qual foi o momento mais feliz da minha vida até hoje? Ela assentiu. Foi numa quinta-feira à noite, há 2 semanas. Pedro havia dormido no chão da sala assistindo desenho. Sofia estava no seu colo também dormindo, e você tinha adormecido lendo um livro. Eu fiquei ali, só observando vocês 3, e pela primeira vez na vida, senti que estava onde deveria estar, que tinha encontrado o meu propósito. Ele fez uma pausa, sorrindo através das próprias lágrimas. Esse momento valeu mais que todos os contratos milionários que já assinei, mais que todos os prêmios que recebi, mais que qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. Porque foi real. Foi amor puro. Pedro apareceu na porta do quarto, carregando Sofia no colo com a seriedade de um adulto. Mamãe, por que vocês estão chorando? Vocês estão brigando? Não, meu amor, Isabela disse, limpando as lágrimas. Estamos conversando sobre coisas importantes. Pedro se aproximou, observando o anel na caixinha de veludo. É um anel de princesa? Miguel riu. É um anel de noivado, campeão, para pedir sua mãe em casamento. Os olhos de Pedro se arregalaram. Isso quer dizer que você vai ser nosso papai? A pergunta inocente ecoou pela sala pequena como um sino tocando. Miguel olhou para Isabela, depois para as 2 crianças que os observavam com expectativa. Se sua mãe disser sim, Miguel respondeu, eu adoraria ser o papai de vocês. Pedro largou Sofia no chão e correu para Isabela. Diz sim, mamãe. Por favor, diz sim. Sofia, não entendendo completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a emoção no ar, começou a bater palmas e dar gritinhos alegres.
Isabela olhou para os filhos, depois para Miguel, ainda ajoelhado no chão, segurando o anel. Via-se cercada por amor puro, o amor incondicional das crianças, o amor verdadeiro de um homem que havia atravessado o país para encontrá-la. Tem uma condição, ela disse finalmente, um sorriso começando a se formar nos lábios. Qualquer uma, Miguel respondeu imediatamente. Quero que nossa festa de casamento seja aqui, nesta cidade, com as pessoas simples que me acolheram. Nada de eventos luxuosos em São Paulo. Miguel se levantou, tirando o anel da caixinha. Pode ser no quintal, se você quiser, contanto que no final do dia eu possa te chamar de esposa. Então sim, ela sussurrou, estendendo a mão. Sim, eu caso com você. Quando Miguel deslizou o anel no dedo dela, Pedro explodiu em gritos de alegria, pulando pela sala. Sofia, contagiada pela excitação do irmão, também começou a rir e bater palmas. Miguel beijou Isabela ali mesmo, na sala pequena de uma casa alugada no interior, com duas crianças fazendo festa ao redor deles. E naquele momento ele teve certeza absoluta de que havia feito a escolha certa. O amor verdadeiro não precisava de palcos grandiosos ou plateias enormes. Precisava apenas de corações sinceros e da coragem de acreditar que, às vezes, os finais felizes, mais simples, são também os mais perfeitos.